pessoal, seja muito bem-vindo ao WGP, Programa do Grande Prêmio, que é comandado pelo time feminino da casa, jornalistas do nosso site. Eu sou Luana Marino, de volta, né, depois de um período de férias aí que a gente merece, né? Porque a Fórmula 1 já está às portas e essa temporada, não quero nem pensar nessa temporada, na quantidade de trabalho que teremos, mas sem dúvida promete ser uma temporada daquelas, com muita emoção. Hamilton na Ferrari, né? Gabriel Bortoleto colocando o Brasil de volta aí no grid. Então, a gente aí de volta agora ao trabalho. Estarei aqui no comando dessa atração nesta quinta-feira, mas eu já quero também pedir duas coisinhas. Primeiro, claro, se você está acompanhando a gente, né, pela GPTV, o canal do Grande Prêmio do YouTube, que você compartilhe essa informação, fala, olha, Grande Prêmio agora é TV, você tem como acompanhar os programas da casa, sentadinho no seu sofá, aproveitando o melhor que os esportes da motor têm a oferecer. E se você está aqui no nosso canal no YouTube, já deixa o seu like, também compartilha esse vídeo e ative as notificações, tanto aqui no YouTube quanto no seu celular, para você não perder nada do que a gente posta por aqui diariamente. E olha, o tema do nosso W de hoje promete uma boa discussão, um bom debate, porque a FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, se prepara para as suas eleições. Esse ano vai ter eleição da FIA para decidir quem será o presidente. Hoje a presidência da entidade é ocupada pelo Mohammed Ben Sulayem, ele que foi eleito lá em 2021, e desde então vem acumulando algumas decisões polêmicas, comentários que ganham as manchetes em momentos em que o esporte é que deveria ser o destaque, né? E não o que a FIA fala ou deixa de fazer. Esse ano tem eleições e surgiu na imprensa italiana um nome que a gente vai debater aqui, afinal. Será que seria uma boa candidata? Isso mesmo, candidata, porque a revista italiana Auto Sprint colocou Susie Wolff entre os possíveis candidatos ali à presidência da FIA. Eu já quero trazer aqui para essa mesa redonda, então, a Carol Virgílio e a Gabriele Tiepolo. Tudo bem? Eu vou começar pela Gabi hoje, porque a estreia da Gabi aqui no nosso programa, a mesa redonda do WGP, o nosso time feminino crescendo. Isso aí, gente. Olha, meninas de todo o Brasil, jornalistas que curtem automobilismo, mandem seu currículo para a gente, para vocês participarem do processo seletivo aqui do Grande Prêmio. Gabi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Seu destaque inicial, a gente sempre pede um destaque inicial sobre o tema que a gente traz, né? Mas você pode ficar à vontade para falar sobre o que você quiser, o que você espera da temporada da Fórmula 1 esse ano. Seja muito bem-vindo ao WGP. Muito obrigada, Lu. Eu acho que essa temporada, assim, tem muito o que falar, vai dar muito assunto. E eu acho que isso da Susie Wolff, a gente vê muito, assim, ela na F1 Academy, trazendo as mulheres, transformando o que era a W Series para a F1 Academy. Tem muito o que falar dela, né? Ela é uma personalidade muito presente no nosso automobilismo agora, especialmente falando de mulheres. Mas, além de toda a parte positiva de trazer mais mulheres, representatividade e tudo, a gente também levanta questionamentos, né? E o marido dela, o Toto Wolff, como a gente fica nessa situação? Mas também ela tem ali uma personalidade que luta pelas mulheres, que trabalha não só pelas mulheres, mas outros tipos de inclusão. Então, a gente tem bastante sobre o que falar nesse assunto, né? Verdade, verdade. Então, fica com a gente aqui no programa. Tudo bem, Carol? Carol, que já é veterana já. Seu destaque inicial, Carol, no nosso programa de hoje. Oi, Lu, oi, Gabi, oi, todo mundo que está acompanhando o nosso querido WGP. Tivemos um momento semana passada que os testes nos impediram de ter o nosso querido programa, mas voltamos com tudo e agora voltamos até o final da temporada. E, gente, essa temporada promete absolutamente tudo. Estou muito ansiosa para todas as nossas discussões ao longo do ano, mas eu vou reforçar o seu pedido de likes, o seu pedido de compartilhamento, porque a gente está começando uma temporada da Fórmula 1, tem muita coisa para falar e você precisa estar aqui com a gente, você precisa acompanhar
o nosso querido programa e toda a grade de programação do Grande Prêmio. Tem tudo disponível aqui no YouTube, tem corrida pra caramba pra assistir. Semana que vem tem 12 horas de Sebring, do IMSA. A programação não para em absolutamente nenhum momento. Tem a GPTV, que é novidade, que tá todo. Gente, a audiência da GPTV é uma coisa inacreditável. A gente não tem nem 2 meses de existência, estamos só crescendo, a coisa mais linda do mundo. E você pode acompanhar a gente pela LG Channels, que é no número 702, na TCL Channel 1011, que é o Vitor Martins fez a grande piadoca de Gasly e Pérez, só que Pérez não está mais no grid da Fórmula 1, então não podemos usar mais essa piadoca. Então é 1011, o canal 1011, e também na sua Play, que você consegue baixar o aplicativo, entrar no site em qualquer dispositivo, em qualquer televisão, que não sejam dessas outras duas marcas. Então tá muito mais fácil de acompanhar a GPTV agora. Abre aí no seu celularzinho, baixa no computador, na televisão, baixa em todo lugar que dá para acompanhar a GPTV. A programação é 24 horas, tem corrida passando o tempo inteiro. A nossa programação, né, os nossos queridos programas de análise e tudo mais também estão lá na grade. Tem muita coisa para acompanhar. As redes sociais é lógico, né, Gabi, puxando pro nosso querido lado. Tem muito conteúdo todos os dias, tem muita coisa legal para acompanhar e essa temporada promete muito, muito. E vamos elaborar que esse assunto também, esse assunto da Suzy Wolff me interessou bastante. Vamos elaborar sobre ele. Vamos falar da Suzy Wolff antes da gente começar a se aborrecer com a Fórmula 1, né? Como sempre, a Fórmula 1. Tenho certeza que muitas irritações acontecerão ao longo dessa temporada, mas também, claro, muitas disputas. Vai ser uma temporada, se tomara, né? A gente tem muita expectativa e aí desanda. A McLaren ganhando tudo. Não vai acontecer isso, não. A gente vai ter competição, vai ter disputa. Mas vamos falar, então, sobre a FIA, falar sobre essa notícia, né, da Suzy Wolff. Essa notícia que foi ventilada primeiro lá na imprensa italiana, no site, na verdade, não o site, mas a revista Auto Sprint, né, a versão da revista Auto Sprint, publicou que a Suzy Wolff demonstrou interesse em concorrer à presidência da FIA esse ano. Nós vamos ter as eleições aí para escolher o próximo presidente da federação. Hoje, quem ocupa esse cargo é o Mohammed Ben Sulayem, e há também aí uma expectativa dele se candidatar para uma possível reeleição. Então, nós vamos ter aí esse desenho esse ano da FIA, quem será que vai continuar na presidência, e sem dúvida é um momento muito importante, principalmente quando a gente olha para as últimas notícias envolvendo a FIA, os acontecimentos recentes, as polêmicas, as declarações polêmicas, na verdade, do Mohammed Ben Sulayem. Isso estourou muito nos últimos anos, quando a FIA começou, né, principalmente ali na Fórmula 1, uma espécie de perseguição em cima dos pilotos por conta de uso de joias, o tipo de cueca que eles usam nas corridas. Teve isso. Se você está chegando agora acompanhando a Fórmula 1, teve isso sim. Se não me engano, foi em 2023 que foi mais forte assim, essa discussão em torno do que pode e o que não pode ser usado durante as corridas por uma questão de segurança dos pilotos. Os pilotos protestaram. Aí, no ano passado, nós tivemos a polêmica do palavrão envolvendo o Verstappen, que teve que prestar serviços comunitários por ter falado um palavrão na coletiva de imprensa da FIA, lá em Singapura. Aí depois teve o Leclerc também falando um outro palavrão, isso gerou multa, e aí os pilotos ficaram revoltados. Como assim multa? Porque falou um palavrão? Para onde vai esse dinheiro? Enfim, são muitas coisas, muitas falas que, primeiro, evidenciam que há um conflito claro ali entre pilotos e FIA. Por mais que os pilotos fujam do embate, é muito evidente que há muito tempo a FIA não fala a mesma língua dos pilotos que estão na Fórmula 1. E a gente fala sobre a Fórmula 1, é claro que a FIA ela tem outras categorias debaixo do seu guarda-chuva, mas a gente fala especificamente sobre a Fórmula 1 porque é, sem dúvida, o grande carro-chefe quando a gente fala sobre automobilismo e mais ainda sobre esportes a motor.
Então, sem dúvida, saber quem vai ser o próximo presidente, se vai ser o Mohamed Ben Sulayem, se nós teremos um novo presidente, é um ponto, sim, que vai gerar muita atenção esse ano. E aí a revista Auto Sprint lançou o nome da Suzy Wolff como uma possível candidata. Suzy Wolff, que tem uma carreira extensa no automobilismo, ela começa em campeonatos de Fórmula ainda em 2002, ela corre na Fórmula Renault, tem uma passagem breve ali pela Fórmula 3 britânica, aí vai para o DTM, aí ela já compete no DTM muito mais tempo, e se torna depois pilota de testes da Williams. Né? Primeiro ela começa trabalhando com desenvolvimento, aí se torna piloto de testes, e aí depois ela começa a carreira dela como chefe de equipe, diretora na Fórmula E, com a Venturi. Ela passa ali um período bem sucedido na Fórmula E e depois ela volta para assumir a F1 Academy, que é hoje a principal categoria de base ali, que cuida desse processo de levar mulheres para o automobilismo. Então, é uma categoria 100% feminina que hoje acompanha o calendário da Fórmula 1 e é apoiada pelas equipes. Isso tudo um trabalho que começou com a Suzy Wolff lá em 2024, quando a F1 Academy assume o lugar da extinta W Series. E aí eu já quero primeiro passar para as meninas, para a gente poder falar um pouquinho sobre o trabalho da Suzy Wolff como diretora da F1 Academy. Como que, sem falar primeiro sobre ela como candidata à FIA, o que ela faria na FIA, mas como que a gente hoje avalia a posição da Suzy Wolff à frente desse projeto? Como que a gente avalia a F1 Academy hoje? Já é possível dizer no segundo ano que é um projeto que deu certo? Então, primeiro eu passo para a Carol, depois também quero ouvir a Gabi sobre isso. Olha, Lu, eu acho que a iniciativa da F1 Academy é muito importante. Eu acho que a extinção da W Series e a forma como a categoria foi se esvaziando, né? Ficou uma coisa muito esquisita. Foi um processo muito ruim, eu acho, para a imagem do gerenciamento, né? De quem estava ali gerenciando a categoria. Eu acho que a gente precisava muito de uma categoria nesse sentido, porque é importante ter essas meninas ativas e competindo. E a gente vê hoje, por exemplo, elas. Ainda que eu não ache que tá justo, porque eu acho que, por exemplo, o prêmio, se eu não me engano, né, de campeã das categorias, é uma vaga em uma outra categoria que eu acho muito inferior do que o que elas deveriam alcançar. Eu acho que para ser justo, elas teriam que estar ganhando vagas na Fórmula 3, na Fórmula 2, quem sabe. Na Fórmula 3 eu acho que seria o mais justo, assim, para elas terem essa comparação com os meninos que estão vindo da base, de todos esses lugares. Então, eu obviamente tenho as minhas críticas à F1 Academy nesse sentido, porque eu acho que dava para ser muito melhor, para esse caminho está muito mais trilhado para as meninas que estão lá hoje. Acho a coisa a gente tem como regra, né, digamos, são 2 anos para cada menina, elas têm 2 anos para estar ali, para disputar com as equipes. Passados esses 2 anos, elas precisam sair, precisam ir atrás de outras categorias, e isso eu acho também um pouco estranho, porque acaba sendo, né, a coisa das equipes. Tá, você fica aqui 2 anos, depois disso você tá fora. A gente acabou de ver isso com a Bianca Bustamante, tem vários exemplos de meninas que foram meio que deixadas de lado pelas academias que elas estavam até a temporada acabar. Tenho todas essas críticas à F1 Academy, mas eu acho muito importante o fato dela existir. Eu acho que a Suzy Wolff está fazendo um grande trabalho nesse sentido, porque além de garantir que essas meninas estão sendo vistas, né, a gente tem a transmissão das corridas junto com a Fórmula 1, nos finais de semana da Fórmula 1. Isso é muito importante porque a gente coloca elas no maior palco que a FIA tem nesse momento. Eu acho muito importante isso acontecer. Eu acho que faz. Eu acho. E como a gente tem, sei lá, acho que são 3 etapas por final de semana para elas, né? Elas correm 2, 3 corridas por final de semana junto com a Fórmula 1. É uma exposição interessante, é legal que isso aconteça. A gente tem as transmissões das corridas gratuitas na internet, todo mundo consegue assistir.
Então, eu acho que a Suzy Wolf, como diretora, ela está fazendo o papel dela de divulgação, de ir atrás de interessado, de ir atrás de empresários, de ir atrás de patrocínio. Esse, para mim, é como eu enxergo essa função dela, né? Ela tem quase que, como a gente fala aqui no Grande Prêmio, de espalhar a nossa palavra pela internet, é basicamente isso que eu enxergo é, da Suzy Wolf. E eu acho que a gente não tem um nome tão forte como o dela para esse sentido. Eu acho que ela tem essa presença, ela tem esse currículo todo que a Luana disse aqui pra gente. Eu acho que não sei se teria alguém tão bem qualificada nesse sentido de já ter esse acesso, porque ela já está ali, ela já tem o fato dela ter toda essa carreira, ela fez com que ela conquistasse todos esses contatos, digamos, e facilita muito esse caminho. A gente sabe muito bem o quanto a Fórmula 1 e todos os seus braços são basicamente política, e a gente sabe o quanto importante é ter uma pessoa que consegue se infiltrar nesse meio. Então, eu enxergo, a gente está no terceiro ano da F1 Academy, não lembro mais, acho que no terceiro. E a gente está vendo a categoria está se estabelecendo, a gente tem grandes nomes participando, a gente já viu a Marta Garcia, venceu o primeiro campeonato, a Abby Pulling também venceu, então eu acho que são nomes que a gente já meio que conhece, a gente já sabe a capacidade que elas têm, a gente só precisa ver elas, a gente precisa acompanhar, a gente precisa conseguir avaliar o desempenho delas num palco grande como esse. E eu acho que nesse sentido, tudo que a Suzy Wolf tem feito, de todos os contatos, de todas as portas que ela abre, de todo esse gerenciamento, os patrocínios, é tudo muito importante para a categoria nesse momento, nesses primeiros 3 anos. É muito importante. E ela tem todas as metas, né? Ela tem tudo muito bem estruturado, todos os planos para garantir que essas meninas cheguem no foco principal de todas elas, que é a Fórmula 1. Ela, se eu não me engano, a meta dela é de colocar uma mulher na Fórmula 1 até 2030. Então, assim, ela está muito focada nesse projeto, ela está muito focada nessa estrutura e fazer com que essas meninas sejam vistas para que a gente tenha, de fato, a concretização dessa realização, né? A concretização desse sonho que é de ter uma mulher na Fórmula 1. Eu acho que ela está muito bem encaminhada. Eu acho que a gente tem meninas extremamente talentosas agora na Fórmula 1 Academy. Eu acho que e é tudo fruto de um trabalho muito extenso, um trabalho muito cansativo. E a Suzy Wolf é uma enorme, se não a maior parte disso tudo, desse trabalho de quase catequizar as pessoas, né, sobre a F1 Academy. Eu concordo muito com você, principalmente quando você fala sobre essa questão das meninas saírem da F1 Academy e não ter uma vaga na Fórmula 3. Isso realmente precisa mudar. É claro que a gente sabe que as categorias de base, as equipes e as vagas, elas são basicamente compradas, né? Você precisa de um aporte financeiro para você segurar aquela temporada inteira. Por isso que é muito comum ali na reta final a gente ver troca-troca de pilotos, assim, nas últimas rodadas, na Fórmula 3, na Fórmula 2, porque realmente você fica sem dinheiro, você fica sem um patrocínio e aí não tem mais como você sustentar ali o seu lugar naquela categoria. Então, envolve muito isso e eu acho que talvez esbarre também na questão financeira. Hoje a gente não ter essa mudança imediata da F1 Academy para uma Fórmula 3 da vida. Então, as meninas, elas acabam... E é um regresso, eu concordo. Talvez a Freca nem tanto, que foi para onde a Marta Garcia foi, e inclusive apoiada pela Iron Dance, né, que também é um baita projeto que cuida do automobilismo feminino. Já tive a oportunidade de conversar com a criadora desse projeto, sem dúvida, incrível o trabalho da Iron Names. E a Freca talvez nem tanto, porque ela está ali imediatamente abaixo da Fórmula 3, e aí você pensa, você entrou na escada, mas aí quando a gente vê a Abby indo para a GB3, que é a F3 britânica, mas assim, é uma categoria inferior. Então,
Por quê? Porque ela não tem capacidade para já pular para uma Fórmula 3 ou porque não tem o investimento necessário. Então, daí a gente já vê que o trabalho ainda é muito árduo. E por isso que a Suzy Wolff, ela quer focar nisso. A gente vai chegar nessa parte, mas hoje ela está focada nesse trabalho com a F1 Academy. E eu também quero ouvir você, Gabi, as suas impressões sobre a Suzy Wolff hoje à frente da F1 Academy. Eu acho que quando a gente pensa em comparar a F1 Academy com a antiga W Series, a gente vê um avanço muito grande, especialmente pelo que a Suzy Wolff fez, né? De divulgar isso que a Carol falou, de trazer as marcas e trazer os patrocinadores, as equipes. Então a gente vê que o trabalho dela ali realmente avançou e trouxe muito mais mulher para esse holofote, porque aquela frase, quem não é visto não é lembrado. Então como que a gente vai falar das meninas se a gente não vê a corrida, se a gente não sabe onde elas estão, como elas correm? Então esse papel da Suzy Wolff foi muito importante. Mas eu concordo com a Carol que a gente ainda vê muito pouco disso, de levar as meninas para frente, o que a gente faz depois. É um terreno muito complicado ainda, né, para as meninas do depois, porque parece que ao mesmo tempo que é uma categoria muito importante, ela é deixada de lado. As meninas vão, mostram e acabou. Vamos trazer outra, vamos mostrar, acabou. Então precisa de um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue ver um avanço muito grande já. É verdade, eu também eu observo isso. Eu acho que ano a ano a gente vai conseguir esse avanço. Uma coisa, por exemplo, que a Suzy Wolff falou, até numa entrevista que ela deu ao site da Fórmula 1 no ano passado, foi como ela lutou para que a Fórmula 1 abraçasse a F1 Academy, né? Então a gente tem hoje todas as meninas ali amparadas por uma equipe. Todas as meninas ali, a Abby Pulling, por exemplo, que é a atual campeã, ela era amparada pela Alpine. A gente teve, por exemplo, a Doriane Pin, que é uma pilota que também faz parte do projeto das Iron Dames e também corre em competições de endurance, sendo apoiada pela Mercedes, a academia da Mercedes. Então, a gente observa que, de fato, você tem um direcionamento ali, tem um caminho a ser trilhado, e esse caminho, ele precisa do apoio das equipes da Fórmula 1. Não tem como colocar essa categoria, que é uma categoria muito nova ainda, trazendo mulheres para a competição, e que ainda existe todo um tabu em torno disso, se realmente as meninas devem competir contra os meninos na parte física, né? Aí já envolve biologia e coisa e tal, e não é nisso que eu vou entrar, mas a gente sabe que essa discussão existe, só que não adianta nenhum tipo de discussão se não houver esse apoio. Então, a Suzy Wolff, de certa forma, ela tem na F1 Academy uma plataforma de campanha, vamos colocar assim, já que a gente vai agora entrar nesse tópico da FIA, né? Ela tem uma plataforma de campanha ali que é interessante, que é muito interessante, ela sabe disso. Assim, a gente também não pode ser ingênuo de pensar que uma presidência da FIA de maneira nenhuma vai seduzir em algum momento a Suzy Wolff. Eu acho que até pelo histórico dela dentro do automobilismo, de tudo que ela construiu e agora essa participação na F1 Academy, ela entende sim que no futuro ela pode ser uma candidata. Tanto que fontes ligadas a ela disseram ao portal Planet F1 que ela não tem interesse agora na presidência da FIA, né? Mas e depois, e no futuro? Mas aí eu já pergunto para as meninas, né? Suzy Wolff, diretora da F1 Academy, nós discutimos bastante aí sobre o trabalho dela. O que representaria ter a Suzy Wolff à frente da Federação Internacional de Automobilismo? Como que a gente vê o nome da Suzy Wolff nesse cargo que hoje é do Mohamed Ben Sulayem? Carol? Lu, nossa, é difícil, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, assim, é quase que, não, progresso, sabe? Olhar pra frente, futuro, coisas do tipo, e olhar pra coisa certa, né? Pra coisa, de fato, o que importa nesse momento pro esporte. A gente tem um histórico de não gostar muito bem de Mohamed Ben Sulayem, já falamos bastante sobre ele no passado, então é muito difícil imaginar
que, que tem alguém que consiga ser pior, sabe? Eu acho que é um pouco assim. Então, mas eu acho que a Suzy, olhando única e exclusivamente para ela como presidente da FIA, sem levar em consideração todos os poréns que vêm depois na nossa discussão, eu enxergo ela como uma pessoa que de fato vai olhar para o que importa, para o que faz a diferença nesses processos e no gerenciamento de todas as categorias que a FIA cuida. A gente olha, claro, só para a Fórmula 1 porque é o principal palco, como a Lu disse na introdução, é a principal categoria, é a categoria que tem mais público, a categoria que tem mais investimento, digamos, e então faz sentido com que o nosso foco fique nisso, e eu acho que ter alguém ali que de fato vai se preocupar com os regulamentos e como o gerenciamento de tudo está acontecendo, se as coisas estão justas, se as coisas que vai talvez cutucar alguns pontos em que hoje a gente praticamente não vê sendo mencionados. Então eu acho que ela seria uma candidata muito, muito interessante para esse posto. Eu acho que o que a gente vê ao longo da carreira dela como como diretora, né, como presidente da Venturi na Fórmula E, eu particularmente gosto muito de como ela gerenciou toda a carreira. Eu acho que tá ali envolvida em todas essas categorias, seja no DTM, na Fórmula E, na Fórmula 1, porque ela também foi pilota reserva. Eu acho que essa vivência dela é muito mais relevante para esse cargo do que a do senhor que está lá neste momento. Eu acho que ela tem a cabeça muito mais aberta, obviamente. Ela é. Só o fato de ser mulher já é diferente, ela já tem uma vivência completamente diferente. E eu acho que só essa diferença já faz com que a gente consiga ter uma pessoa que enxergue a história toda, a Fórmula 1 como um todo, de uma maneira diferente, e todos os outros esportes, porque eu acho que é alguém que vai, sabe, o que eu disse, não sei se tem como ser pior que o Digníssimo, mas eu acho que ela tem essa representação de uma pessoa que olha pra frente, de que tá pensando no futuro, de que tá pensando, sabe, passos à frente, não que tá olhando. Você tava usando acessórios demais na hora que você tava correndo. Não gostei. Não gostei muito. Tá, a gente tem umas preocupações, a gente tem umas discussões hoje na Fórmula 1 que são muito desnecessárias, inúteis, não levam a absolutamente nada, só irritam o nosso ser humano, entendeu? Só irritam a nossa alma. É uma coisa triste que a gente tem que ficar discutindo esse tipo de coisa. Então eu acho que uma mudança ali por si só já faria diferença, já faria com que a gente tivesse alguém um pouquinho mais, né, mais centrado, talvez, focado no que de fato importa. Mas a Suzy vem com toda essa carga além para mim. Eu acho que ela tem essa postura, pelo menos ela me passa essa postura de alguém que está pensando na evolução, que está pensando no progresso das coisas. A gente vê, voltando um pouco na F1 Academy, eu acho que ela foi extremamente importante para esse movimento das equipes da Fórmula 1 abraçarem os projetos das meninas, e eu acho que precisava ter sido obrigado mesmo. Eu acho que precisava ter sido como foi, uma coisa bem, bem regrada, assim, porque senão as equipes não iam abraçar, isso a gente sabe muito bem. Se a gente não tivesse essa regra, a gente não teria as equipes apoiando as meninas nesse momento, a gente sabe muito bem disso. Então, esse movimento foi muito importante. E a peça central desse movimento, com certeza, foi a Suzy Wolff. Então, alguém que conseguiu fazer isso funcionar, não tem como você não enxergar que ela conseguiria fazer muitas outras coisas funcionarem nesse cargo mais alto que a gente tem nesse momento na federação, que é reguladora de absolutamente tudo que a gente tem por aí, mais no automobilismo, não americano, né? Porque aí lá é outra coisa, já é outra gerência. Então eu acho, não tem como a gente não enxergar que seria muito diferente, que as coisas andariam, né, de fato, porque agora tá tudo meio triste, meio travado. Eu achei ótimo a parte que a Carol fala.
pior que tá, não tem como ficar, né? Não tem como ficar pior. Então, acho que é mais assim, né? Ô, Gabi, antes de falar, eu também quero te ouvir. Como que você enxerga essa possibilidade da Suzy Wolff na presidência da FIA? Eu acho que a gente está falando de dois polos, né? O atual presidente e a Suzy. Tipo, são duas pessoas que representam duas coisas completamente diferentes. Como a Carol falou, é o passado e o futuro. Assim, as coisas que ele tá um pouco mais preso agora não parece o tipo de coisa que a Suzy acaba focando justamente pelo passado dela como piloto e tudo mais. Então, quando a gente pensa nela para o futuro, talvez como presidente, a gente consegue enxergar muitas mudanças, muitos focos sendo direcionados de fato à pilotagem, ao automobilismo e não ao fato do piloto estar usando um piercing no nariz, estar usando uma cueca que não é o que eles queriam. E a gente tem um foco até de culturas muito diferentes entre os dois, né? É uma cultura que ele traz desse, de certa maneira, um pouco mais conservadora, não que seja certo ou errado, mas que eles trazem mais disso. E a Suzy já tem uma coisa um pouco mais aberta, né? Trazer as mulheres, focar nessas coisas, focar na pilotagem. Então, eu acho que a gente transita entre dois polos aí, né? Concordo, e inclusive também eu acho que, pegando o comentário que vocês duas fizeram sobre como que a gente enxerga a possibilidade da Suzy Wolff assumindo a presidência da FIA, né? Eu acho que são dois pontos aí. Primeiro é que é evidente que o Mohamed Ben Sulayem tem que sair. Eu acho que isso é consenso. Depois de todas essas polêmicas, e na verdade a gente focou, né, nesses assuntos aí envolvendo uso de joias, de palavrões, porque é tão ridículo que isso realmente fica gravado na memória. Mas a FIA também vem cometendo muitos equívocos desde aquela direção de prova do Michael Masi lá na final de 2021. Né? Então, aí depois a gente tem o Suayen e tem toda aquela mudança ali, toda aquela troca, não só na direção de prova, mas também, recentemente, vários cargos dentro da FIA sofrendo mudanças, tendo pessoas que eram, na verdade, né, já de longa data dentro da entidade, sendo demitidas, já um troca-troca danado, e ele argumentando, ele deu uma declaração recente falando que ele estava colocando ordem na casa. E é muito complicado quando você olha por esse prisma, né? Quando você pensa no presidente, ok, ele precisa liderar, ele precisa ser essa figura de liderança, ele precisa presidir, mas colocando ordem na casa, sendo que a casa está completamente bagunçada e a gente sabe qual é a razão dessa bagunça. A razão dessa bagunça não é o antigo comissário-chefe, não é o antigo chefe de direção de prova da Fórmula 2, por exemplo, né, que foram cargos que passaram aí por mudanças. O departamento de compliance passou por mudança também, chefia. Então, tem alguma coisa muito errada, e principalmente também quando a gente olha e vê que a FIA passou por mudanças ali no regulamento para dar ao seu presidente mais poder. Então, são tudo decisões que deixam evidente que não tem como a FIA permanecer do jeito que está. Então, urge uma mudança na presidência. Isso é evidente. Quando a gente olha para Suzy Wolff e analisando de forma crua, é um nome, sim, interessante, é um nome que, primeiro, traria uma baita revolução, como a Carol falou, começando pelo fato dela ser mulher. E como a Gabi falou, por conta justamente desses dois extremos, o Sulayem hoje ele representa uma figura de conservadorismo, ele representa um lado conservador, ele leva um conservadorismo para o esporte que não faz o menor sentido. Já a Suzy, ela traz um frescor, ela traz um sentimento de mudança, de frescor. Ela tem um histórico de competições como pilota. O Sulayem também é piloto, ele competiu em rally, mas, de fato, quando a gente coloca esses dois frente a frente, quem parece se preocupar mais com o que realmente acontece com o piloto é a Suzy Wolff, pelo que ela hoje faz na F1 Academy.
Então, é um nome, sim, interessante. E eu acho que traria uma mudança e traria talvez um princípio de revolução aí na FIA, que é necessária. A Fórmula 1 ela precisa passar por algumas mudanças necessárias, sabe? A gente ainda percebe um engessamento, não só a Fórmula 1, claro, a gente está falando da FIA. As categorias que estão ali debaixo do guarda-chuva da FIA, o WRC, o EC, Fórmula E. Então, eu acho que, de certa forma, precisa desse renovo, precisa desse frescor. E aí, voltando para a Fórmula 1, a gente olha, por exemplo, para quem comanda hoje a Fórmula 1, que é o Liberty Media, que é cheio de ideias, cheio de inovações, querendo trazer o público, querendo criar esse engajamento, e aí esbarra no órgão regulador, que é completamente ultrapassado. Então, precisa destravar esse caminho. Precisa ser destravado. Uma mudança na FIA é fundamental. Mas aí, continuando falando sobre a Suzy Wolff, a gente sabe que ela tem esse sobrenome porque ela é casada com o Toto Wolff. Toto Wolff, que é o chefão da Mercedes. Toto Wolff é CEO da Mercedes, ele possui ali 1/3 das ações da equipe e é o chefe de equipe que a gente sabe que não tem como não pensar em conflito de interesses. Não estamos aqui acusando de nada, até porque a gente vai até falar sobre o caso que aconteceu lá no finzinho de 2023, que teve uma investigação, a FIA chegou a investigar ali o casal Wolff sobre um possível conflito de interesses, mas além dela ela desistiu quando todas as equipes se manifestaram em apoio à Suzy, porque de fato era uma investigação infundada. Só que ela é casada com o Toto Wolff, e aí fica a pergunta, né, para as meninas. Até que ponto esse casamento pode atrapalhar uma possível candidatura da Suzy? Porque a gente sabe, a gente já falou aqui bastante do trabalho dela, a gente entende que ela é um bom nome, que traria um renovo, mas será que todo mundo vai olhar para a Suzy Wolff e vai dizer assim, não, ela é a minha primeira opção? Carol, o que achamos de Toto Wolff nessa história? Neste momento, Lu, ele só tá atrapalhando, na verdade. Porque eu acho muito difícil, deixando tudo que a gente disse nos últimos comentários de lado da competência da Suzy Wolff nesse momento, de como ela seria uma novidade só por si só, e como ela traria coisas diferentes, a gente trava, eu acho, a porta fecha na nossa cara quando a gente lembra de quem é o marido dela. E eu não acho que é no sentido de, nossa, ela não é competente o suficiente para esconder as coisas do marido. Não é nesse sentido. Eu acho que a gente teve esse problema no ano passado, a gente teve essa coisa das equipes se unirem com o mesmo comunicado, cada uma soltando a sua arte, assim. Foi uma coisa única, eu acho, na história recente da Fórmula 1. Fazia muito tempo que a gente não via as equipes se unindo dessa forma. Eu lembro, o dia foi um absoluto caos, porque a gente, de repente, do absoluto nada, todas as equipes soltando o mesmo comunicado na mesma hora, e a gente, nossa, isso tá acontecendo de verdade, a gente achou que tava delirando, porque é uma coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer nesse momento. Toda essa história foi um constrangimento terrível para a Fórmula 1, para a FIA. Só que aí a gente esbarra no detalhe e na nossa infeliz cultura de que o peso foi absolutamente todo para Suzy Wolff. O peso dessa história caiu inteiro no colo dela. Ela foi massacrada. Ela foi assim. Se você pesquisava sobre isso, a primeira coisa que aparecia era o nome dela. E não o fato de que essa história era completamente infundada. E só o fato dessa história surgir já tem uma carga machista gigantesca, né? O fato de que ela virou o foco, o fato de que ela foi o alvo, ela recebeu uma enxurrada de comentários negativos. A gente sabe muito bem como a internet funciona nesse período em que vivemos. Então, assim, pra gente foi cansativo, pra nossa estrutura aqui foi difícil de acompanhar. Imagina pra ela que recebeu tudo isso. Então eu acho que. E no final das contas não deu em absolutamente nada, porque era mentira.
Só que só o fato de que alguém levantou essa possibilidade, de que a gente ficou dias e dias falando sobre isso até tudo chegar, né? E a FIA falar, ah, não, tá tudo certo, ninguém investigou nada, não, tá tudo bem. Mas o dano que isso já tinha causado, sabe? Eu acho que esse pequeno exemplo, que não é pequeno, mas assim, perto da história toda ele é pequeno, já demonstra que a gente tem um caminho muito longo pela frente em relação a mulheres nesse papel de comando na Fórmula 1 em específico, porque como diretora, por exemplo, da Venturi, para mim não tem questionamento. As outras categorias eu acho que estão muito mais prontas para isso do que a Fórmula 1. E aí a gente eleva isso muito à extrema potência quando a gente imagina um cenário em que a Suzy Wolff é presidente da FIA com o Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes. Aí eu acho que a gente esbarra num conflito de interesses que não necessariamente está atrelado à competência, a nada nesse sentido. Eu acho que é o simples fato de que os outros vão falar demais e a gente vai ter especulações demais, a gente vai ter rumores demais, a gente vai ter desconfiança demais das outras equipes. Por mais que não exista absolutamente nada e que a Suzy Wolff seja um túmulo dentro de casa e não, sabe, que essa interação entre os dois simplesmente não exista, não vai ter como alguém não desconfiar, não vai ter como a gente evitar esse tipo de falação no paddock. É só tentar imaginar como se fosse com qualquer outro chefe de equipe. A gente sabe que, obviamente, a gente não tem essa exposição tão grande assim de outras pilotas, esposas e coisas do tipo. A gente não tem uma repetição desse cenário ao longo do grid. Mas é só imaginar caso eu tivesse como isso seria visto e como toda essa situação se desenrolaria. Eu acho que, infelizmente, neste momento, o casamento dos dois é um problema. Eu acho que não daria. Quem sabe, se em algum momento, por exemplo, no futuro, a gente não tenha mais o Toto como chefe de equipe da Mercedes. Eu acho que esse é um cenário para muitos anos, assim, daqui a bastante tempo. Aí eu consigo enxergar que ela vai se sentir mais confortável em assumir esse trabalho. Até porque você se candidatar à presidência da FIA é quase como é uma campanha gigantesca, né? Porque você tem que, além de, não é só se candidatar, você não vai simplesmente se candidatar e ganhar, você tem que fazer toda uma campanha. E aí a gente entra na coisa da influência, né? Um caminho político bem triste que a gente sabe que existe. Então, seria um trabalho muito exaustivo para ela e a gente sabe muito bem com tudo que ela teria que lidar nesse caminho. Você tem que estar muito disposta, eu acho. Você tem que estar com muita certeza do seu propósito, assim, para que nada nesse caminho te abale. Até, quem sabe, você ganhar. E aí, sabe, é um trabalho muito exaustivo, eu acho. E volta naquilo que a gente estava falando. Eu acho que ela está muito focada na Fórmula 1 Academy nesse momento, ela está focada nesse objetivo. E assim, acho que esse problema ela não vai querer para ela nesse momento, porque é problema na certa, não tem como a gente não pensar dessa forma, infelizmente. Porque eu adoraria que fosse muito mais simples e que fosse muito mais fácil esse caminho e todas essas coisas acontecerem. A gente acaba esbarrando no relacionamento dela e no fato de que é um longo caminho, uma coisa bem cansativa de chegar até, de fato, você vencer uma candidatura dessas ou coisas do tipo. Então, eu acho que ela não está disposta nesse momento. Gabi, a Suzy tem que trocar de sobrenome para um dia sonhar com a presidência da FIA. Me conta aí. Olha, eu acho que uma palavra que a Carol falou que para mim é tudo isso é a desconfiança. Tipo, vai existir ali, se tiver um erro no caminho dela, vão culpar isso, vai estar todo mundo desconfiado, ela vai assumir os erros que talvez nem sejam dela. Então, talvez o momento não seja muito oportuno, mas quem sabe, como a Carol disse, depois dela conseguir cumprir essa meta que ela colocou de levar uma menina para a Fórmula 1. Então, ela tem tudo para dar certo, mas de fato, essa desconfiança por causa do relacionamento dela
vai existir, a gente sabe como esse meio é, né? Vai sempre ter ali uma pulguinha atrás da orelha para falar, putz, mas será que tá certo? Será que não tem nada? Mas, assim, tem tudo para dar certo depois, quem sabe, né? É um nome muito forte que representa muitas coisas, né? Traz essas coisas mais futuras, com um pensamento mais progressista. Então, quem sabe daqui uns 5 anos, quando, né, ela cumpre essa meta, tudo, talvez não seja uma opção muito boa e até a própria Fórmula 1 já esteja mais preparada para que ela possa assumir esse cargo. Eu acho que nós três aqui temos lugar de fala para dizer o quão difícil é para uma mulher ascender dentro do seu trabalho e mostrar que isso foi feito por pura e simples competência no trabalho, né? Eu acho que isso é unânime. A gente já está em 2025 e aí a gente olha para esse tópico e vê a Suzy Wolff casada com o Toto Wolff, que é CEO da Mercedes. Ele pode até deixar a chefia da Mercedes ali, a equipe, pode passar o bastão para alguém, não quero mais, não vou mais chefiar. Mas deixar de ser um dos donos da Mercedes, isso eu acho praticamente impossível ali. O Toto Wolff se livrar de 33% das ações da Mercedes. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, a gente sempre vai ter a Suzy ligada ao Toto dentro da Fórmula 1. E eu acho que as meninas resumiram muito bem quando usaram a palavra desconfiança, porque sempre haverá um olhar de desconfiança, sempre há um olhar de desconfiança sobre nós. Sempre há uma necessidade da mulher se provar, e se provar, e se provar. Precisa se provar, precisa o tempo todo mostrar que ela está ali porque ela merece, porque é competência profissional. E a Suzy, ela tem competência profissional, sim, para poder concorrer a um cargo desse tamanho. Talvez o momento, de fato, pelo trabalho dela na F1 Academy e os planos que ela tem de levar uma menina para a Fórmula 1, né, para conseguir isso, ela luta por isso. Eu acho que, de fato, ela precisa focar nisso. Então, concorrer a uma presidência da FIA em 2025, mas só que quando a gente pensa se é possível daqui a 5, 10 anos, ainda assim a gente não tem a certeza dessa resposta. E a gente fica muito mais inclinada ao não do que ao sim, porque nós sempre vamos olhar para a Suzy Wolff e vê-la atrelada ao Toto Wolff. Toto Wolff, inclusive, eu vou dizer aqui, se não fosse chefe da Mercedes, não seria ideia também não. Assim, eu acho que, e a gente vai agora chegar aí a esse tópico, né? Quem pode assumir a presidência da FIA? Quem você escolheria, né? Se não fosse a Suzy, qual o seu candidato? Eu acho que quando a gente olha para o automobilismo, não só para a Fórmula 1, tá? Mas para outras categorias também, para ver o que deu certo, o que não deu certo, o que está funcionando, quem é que pode assumir esse posto. Eu vejo o Toto Wolff como um candidato, assim, não acho que vai acontecer, mas ele é um cara que ele tem muito pulso, ele tem muita força política, a gente sabe disso, a gente sabe que a Mercedes hoje ela tem muita força política dentro da Fórmula 1 e dentro da FIA ali, uma força capaz de mexer em regulamentos. Não porque ele quer mudar o regulamento, ele chega lá tem que mudar o regulamento, mas ele tem todo o argumento, toda a oratória, toda a influência para que isso aconteça. E já aconteceu, a gente já viu isso. Então, assim, é um cara que tem um jogo de cintura político para um cargo como esse. Mas há também outros candidatos, né? E eu não acho que a esposa dele não seria capaz de uma presidência da FIA, mas de fato vai ter sempre essa sombra. E aí agora então a gente entra no tópico quem vai ficar com a FIA, né? Quem vai assumir a presidência da FIA? Eu tenho alguns candidatos aqui, mas eu primeiro vou ouvir as meninas, depois eu falo. Carol, qualquer pessoa, tá? Assim, quando você pensa uma pessoa, essa pessoa aqui, ela deveria assumir a presidência da FIA. Quem vem à sua mente? Olha, Lu, eu tentei pensar fora desses dois nomes, porque eu acho que os nomes que vêm à minha mente não estão nesse ponto da vida, e eu acho que
eu não desejo, talvez, a FIA para eles. Então, o primeiro nome que me vem à cabeça é, obviamente, Sebastian Vettel, porque eu acho que não tem como não pensar nele, sabe? Eu acho que é uma pessoa que encaixaria muito bem ali nesse momento, mas é isso que eu digo, eu não desejo, acho, essa função para ele nessa altura da vida. E eu também não acho que é nessa altura da vida que seria interessante para ele. Ele tá focado em outras coisas, mas eu acho que é um perfil muito interessante, é um perfil de alguém que eu gostaria muito de ver nessa posição. E o outro nome que me veio à cabeça tá no grid, inclusive, não acho que faz o menor sentido isso, mas é um nome de alguém que tá ali tentando. A gente tá vendo na GPDA agora. Eu acho que o Russell também tem um pouco essa postura, assim, de alguém. Ele é levemente mais político que o Vettel, eu acho que tem. Assim, mas assim, pensando daqui uns 30, 40 anos, aí tudo bem. Então eu enxergo muito. Esses dois nomes me vêm à cabeça, não consigo pensar em mais nenhum. Agora que você falou do Toto Wolff, de fato me veio essa. Falar, realmente faz sentido. Mas eu só consegui pensar nesses dois nomes. Tô tentando pensar em gente de fora, assim, gente que não é piloto, mas tá meio complicado. Gabi, quem são os seus possíveis candidatos à presidência da FIA? Quando você falou, eu concordei com a Carol, porque era o que vinha na minha cabeça, Sebastian Vettel. No Twitter, nossa, vi um monte disso quando levantaram essa discussão. Meu Deus, é o Vettel, vai entrar o Vettel. Só que concordo com a Carol, não desejo a FIA pro Vettel. Acho que ele tá em outra vibe, família, cuidar das abelhas. Não acho que a vibe dele seja a FIA, mas vem à cabeça, não adianta, né? E concordo com a Carol também no Russell mais pra frente, porque ele tem essa pegada política, atua ali com os pilotos, a gente vê isso muito nele. Mas, assim, fora é difícil pensar, ao mesmo tempo que pode ter muita possibilidade, não vem ninguém pra gente, assim, né? É verdade, é verdade. Olha, eu vou denunciar agora aqui a idade, porque assim, eu fui ao passado buscar candidatos, e aí eu pensei, cara, o Jean Todt já foi, né? Então, assim, Ross Brown, sabe? Foi o primeiro nome que eu pensei. Eu acho que o Ross Brown ele tem todo o histórico que dispensa apresentações de tudo que ele fez ali na Fórmula 1, não só na Ferrari, mas depois também ali na Brown GP, e aquele embrião da Mercedes e o nascimento da Mercedes, tudo que a Mercedes depois virou, né? Tem aquele embrião ali um dedo do Ross Brown. E é um cara que tem um trânsito enorme dentro da Fórmula 1, e claro, ali conhece as pessoas da FIA também. E eu acho que é uma pessoa que é ligada às corridas, entende de corrida, e eu acho que seria um cara que traria uma adição muito importante para a FIA. Eu só me pergunto se ele seria um cara com uma mente mais progressista. Mas eu concordo quando Carol fala que acho que qualquer um é melhor que o Rubens Laeno, então não tem muito problema quanto a isso. E vou trazer aqui um nome que foi dito por Pedro Henrique Marum, sim, porque Pedro Henrique Marum participou desse programa, ao sugerir Alejandro Agag, que é o presidente da Fórmula E. Ele é o fundador da Fórmula E, né? E é um cara que tem um trânsito também muito bom dentro da FIA. Ele é um cara que entende também desse jogo político. A Fórmula E cresceu bastante, vem crescendo cada vez mais. Eu acho que a Fórmula E, hoje, ela é uma categoria que funciona muito bem dentro do propósito dela, sabe? De inovação, de você ter aquela tecnologia ali sendo testada, aquela tecnologia avançando ali, podendo usar aquela tecnologia em outras categorias também, você trazer aquela tecnologia para uma Fórmula 1 da vida, enfim, até para o próprio automobilismo também, automobilismo não, perdão, o próprio setor automotivo também, claro. Então, a gente tem também essa figura do Alejandro Agag, que seria um bom candidato, pelo que ele faz ali na Fórmula E, mas diz Pedro Henrique Marum que não é a vibe dele. Então, a gente fica pensando assim, né? Quem será que vai assumir a presidência da FIA? Quem será
que vai suceder aí, se é que haverá uma sucessão, né? A gente torce para que haja uma sucessão, para que realmente o esporte tenha esse frescor, tenha um renovo. É necessário uma mente diferente ali por trás da Federação Internacional de Automobilismo, porque do jeito que está complicado. E o Mohamed Ben Sulayem também já disse várias vezes que os pilotos não têm de se meter nada nas decisões dele, nas decisões da FIA. Então, assim, é um estilo autoritário que definitivamente não agrega em absolutamente nada para as categorias ali debaixo do guarda-chuva dele. Lu, eu posso diga, acrescentar um comentário? Pode acrescentar. Só para a gente lembrar em que momento a gente está na Fórmula 1, a gente acabou de ter uma aprovação da FIA, né, com a obrigatoriedade de 2 pitstops em Mônaco, e a gente tem uma questão aí de que o Mohamed Ben Sulayem simplesmente não deixou 2 figuras importantíssimas da FIA entrarem nessa reunião porque não concordaram com um termo de confidencialidade. Ixi, já nem sei se eu estou falando a palavra certa. Um termo de confiabilidade para essa reunião. É esse o momento que a gente está vivendo da FIA, sabe? Então eu acho, mais do que ficar imaginando quem pode ser esse nome, eu acho que a gente precisa se preocupar assim, vai ter um nome novo, a gente vai ter alguém ali brigando por essa candidatura, a gente vai ter alguém capaz de brigar com esse cara pela candidatura, a gente vai ver de fato uma disputa ali, ou a gente está indo por um caminho em que esse cara só vai ficar ali e ele vai ficando até, sei lá quanto, até destruir basicamente, até tudo implodir basicamente. Então eu acho, só pra gente lembrar que esse é o momento da Fórmula 1 que a gente está, esse é o momento da FIA que a gente está, um cara que quando a Lu mencionou que as coisas começaram a dar muito errado. Não que a instituição por si só fosse uma coisa maravilhosa antes dele, né? A gente sabe que existem muitas polêmicas ao longo dos anos, mas eu acho, assim, um cara que diz, né, naquela grande polêmica de Abu Dhabi 2021, que diz que isso estragou a candidatura dele, diz que isso estragou a festa que ele queria fazer por ter ganhado, por ter assumido a presidência. Tá tudo muito errado e já faz tempo, então eu acho que a gente não pode deixar isso de lado e deixar esse. A gente não pode esquecer que é esse o cara que tá ali, que a gente, mais do que imaginar nomes e coisas do tipo, a gente precisa desejar e torcer para que as coisas mudem e que a gente pelo menos tenha alguém ali. Não, eu acho que não me importa quem seja, para competir com esse cara, para tentar brigar e para tentar fazer alguma coisa mudar ali dentro, porque tá indo por um caminho muito sombrio e eu não acho que isso é legal para a categoria. Vamos mudar o bloco, né? Vamos agora. A gente vai falar um pouquinho sobre uma lista que a Fórmula 1 divulgou essa semana com o ranking dos maiores pilotos da história. Olha, se tem um tema que dá o que falar e dá, assim, discórdia, né? É ranking de maiores pilotos, melhores pilotos, né? E aí a Fórmula 1 listou 20 nomes e chamou a atenção as ausências de Emerson Fittipaldi, que é bicampeão da Fórmula 1, e Nelson Piquet, tricampeão da Fórmula 1. Vou passar aqui para vocês quais são os nomes que compõem essa lista. A gente tem Michael Schumacher, que divide a liderança com o Lewis Hamilton ali no topo do ranking de títulos, cada um tem 7 títulos mundiais. Ayrton Senna, que foi o único brasileiro que entrou. Tem Max Verstappen, Alan Prost, Juan Manuel Fangio, Jack Stewart, Sebastian Vettel, Nick Lauda, Alberto Ascari, Fernando Alonso, Graham Hill, Mario Andretti, Jim Clark, Jack Brabham, Gilles Villeneuve, John Surtees, Nigel Mansell, Kimi Raikkonen e Stirling Moss. Mas eu queria perguntar para as meninas, né, qual nome você... Primeiro, qual o nome, assim, que vocês olharam e falaram, caramba, esse nome está na lista? Que surpresa. Carol, qual o nome que você olhou e você disse assim, não sei se era para estar aí não, hein? Olha, Lu, o que me chamou chamou a atenção, e eu falei, nossa, acho que eu não esperava. É o Mario Andretti ali, tá nesse meio, não acho que...
Eu não sei se eu consigo agora. Acho que tem outros nomes que talvez eu colocasse antes dele nesse momento, mas um que me chamou a atenção positivamente, eu acho que não tem como, pelo menos na minha concepção de Fórmula 1, não faz o menor sentido esse nome estar fora, e ainda bem que não está, porque essa é uma lista, só para deixar bem claro, é uma lista feita pela Fórmula 1, pela categoria, a gente não tem nada a ver com essa escolha, quem escolheram foram eles. As pessoas nos comentários dos nossos posts na internet estão revoltadas. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem fez foram eles. John Surtees, para mim, é óbvio. Para mim, ele é o. Não o maior de todos, mas eu acho muito legal o fato de que ele é um campeão das duas categorias, da Fórmula 1 e da MotoGP. Eu acho muito legal que ele tá ali. O Nick, eu não tenho nem palavras, porque para mim ele sim é um dos meus tops, um dos meus favoritos. Mas o Mario Andretti ali me chamou um pouco a atenção. Eu tô ainda meio tentando falar, nossa, tá, ok, tá, beleza. O fato de que a gente não tem os dois brasileiros, a galera tá pegando um pouco, tá meio complicado ali a situação, o povo tá chamando a Fórmula 1 de maluca, tá bem difícil de gerenciar as expectativas das pessoas. Mas eu acho que o principal é lembrar, gente, essa lista, ela vai mudar de pessoa para pessoa, não tem como a gente simplesmente, toda a história da Fórmula 1, todo mundo escolher exatamente os mesmos 20. Então, calma, só calma. Calma, gente, calma. Será, Gabi, que Mário Andretti entrou como uma espécie assim de um pedido de desculpas? Então, assim, a gente sabe que você é o cara, mas não deu para aprovar a sua equipe com esse nome, mas você vai estar aqui na lista dos 20 melhores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. O que você achou dessa lista, Gabi? Você chama a tua atenção também o Mário Andretti? Tem mais algum assim que você olhou e falou, sei não, hein? Chama atenção, claro, é meio tipo um prêmio de consolação. Você não conseguiu o que você queria, mas estamos de olho, estamos aqui. A gente fica de olho nisso também, né? E daí eu vi muito essa discussão também, principalmente do Piquet, como assim um tricampeão fora da lista e não sei o que lá, deu muito o que falar, né? Mas eu acho que é como a Carol disse, maior e melhor é uma discussão que a gente dificilmente consegue entrar para discutir de fato, porque o que é melhor para mim não é melhor para você, e daí não, porque o Hamilton e o Schumacher, porque não sei o que lá, um é melhor, o outro é melhor, um tem mais vitória. É uma discussão muito complicada, né? Porque são valores difíceis de mensurar. Mas, de fato, a gente fica com esse questionamento, né? Nossa, é um tricampeão fora, uma pessoa aí que deu o que falar, Andretti, com a Fórmula 1. Então, a gente fica um pouco confuso vendo essa lista, de fato. Eu gosto muito do Kimi Raikkonen, sempre gostei dele, mas eu confesso que, assim, o Kimi Raikkonen dentro e o Nelson Piquet fora, pelo histórico, né, do Nelson Piquet nas pistas, e os 3 títulos que ele conquistou, e realmente o fato dele ter sido um dos grandes pilotos ali da década de 80. Isso é indiscutível, gente. O valor esportivo é indiscutível do Nelson Piquet. É complicado. Então, assim, eu entendo a polêmica, né? Essa revolta popular aí do pessoal nas redes que está participando, né, dessa interação e tudo mais, falando sobre essa lista da Fórmula 1. É sempre complicado quando a Fórmula 1 resolve criar qualquer ranking. Eu acho que o mais justo é você ranquear pelo resultado mesmo, fazer um ranking de números ali, conquistas, né? As conquistas. Então, os maiores pilotos, você vai ter o Hamilton no topo como o maior vencedor da história da Fórmula 1, porque os números provam isso. Você vai ter o Schumacher ali na sequência, e por aí vai, né? O Verstappen caminhando a passos largos para um dia também estar muito colado ali, perto desses dois, se ele não se cansarem, chutar a Fórmula 1, mas eu acho que você dizer que um é melhor que o outro, e aí eu queria entender o critério, sabe, de você tirar um tricampeão como Nelson Piquet e você manter ali o Kimi Raikkonen na lista, porque, por exemplo, tem o Alonso na lista, e o Alonso também é sempre um ponto de discussão.
o Alonso merece, não merece, só tem 2 títulos, só fez escolha errada na carreira, o Alonso é superestimado. Eu não acho que o Alonso seja um cara superestimado, não, muito pelo contrário. Eu acho que o Alonso, ele é, sim, um dos melhores pilotos que já passaram pela Fórmula 1. E eu acho que, na verdade, é muito sobre isso, sobre as escolhas erradas que o Alonso fez na carreira. E aí impediram ele de brigar por muito mais números, né? Por muito mais conquistas na Fórmula 1. Mas o Alonso, ele tem vitória em Le Mans no currículo dele, sabe? Tentou a Indy, duvido que não tente de novo em algum dado momento, sabe? O cara correu rally também. Então, assim, o Alonso é um piloto muito completo. Então, acho que é justo a presença do Alonso nessa lista. Mas, assim, o Mário Andretti me surpreendeu um pouco, com todo respeito à carreira dele, né? Toda a história dele. E o Kimi Raikkonen também me surpreendeu um pouco, mas eu acho que pesou para o lado do Raikkonen a quantidade de GPs disputados. Assim, o Raikkonen, ele está ali atrás do Alonso, se não me engano, só no ranking. Agora, eu sei que o Alonso é o líder do topo, é o líder dessa lista, né, de GPs disputados. Se não me engano, o Kimi Raikkonen vem ali logo na segunda colocação. Então, acho que isso pesou muito também na hora da Fórmula 1, olhar e o que o Raikkonen fez, como é que foi o retorno do Raikkonen e tudo mais. Mas, assim, me pegou um pouquinho ele ali, sabe? Me pegou um pouquinho. E, assim, justiça total. Aí eu já pergunto sobre a justiça, né? A gente falou sobre o que surpreendeu, mas, assim, acho que justiça total, como eu falei no início, para mim é o Stirling Moss nessa lista. Quando você olha para essa lista, Carol, qual que você pensa assim, nossa, esse cara aqui entrou, justiça total, realmente ele merecia entrar? Tem algum piloto assim que... Você falou, né? O John Surtees, né? Eu acho que eu nessa lista eu colocaria o Surtees, eu acho que o Gilles Villeneuve também. Eu acho que, para mim, pelo menos, ele tem que estar em todas essas listas de independente do critério, assim, porque eu concordo muito com isso que você diz. Qual o critério, né? Quem fez essa lista está usando como medida ali? Porque a gente tem uma mistura muito grande de número de títulos. A gente tem uma coisa um pouco não focada em números ali, um pouco mais do impacto na história. Eu também concordo que o Alonso e o Kimi, talvez eles estejam ali pela duração, né, pelo tempo que ficaram na categoria. Eu acho que o fato do Alonso estar lá até agora faz com que ele entre nessa lista, porque ele acaba sendo o piloto que mais disputou GPs, e eu acho que todos esses fatores acabam entrando na conta mais do que as conquistas de fato. Eu acho que eu gosto porque essa lista tem uma mistura de história, tem uma mistura de conquistas, ela tem uma mistura um pouco de todos os critérios assim, e ela não tá numa ordem específica, né? A gente sabe, obviamente, o Schumacher tá ali em primeiro, porque, né, a gente entende que ele é um dos mais considerados para estar nesse topo em qualquer lista. Então, eu acho que, para mim, é uma lista que faz sentido, é isso que a gente estava falando. Tem seus, tem seus, tem seus nomes que talvez não estejam em todas as listas possíveis. É uma lista bem neutra, eu acho, do ponto de vista da Fórmula 1. Tem o Mario Andretti ali, realmente deixa as coisas um pouco tipo. Qual o propósito dessa indicação ao top 20 da história da Fórmula 1? Realmente, isso que você disse de talvez seja um prêmio de consolação faz todo sentido. Espero que não seja, né? Claro, espero que quem tenha feito essa lista tenha levado outras coisas em consideração. Mas eu gosto. É uma lista bem tranquila, assim, pra mim, claro. Acho que a falta do Fittipaldi e do Piquet pesa um pouco, porque as pessoas são emocionadas, tem toda essa coisa. Ah, não, mas eles deveriam estar ali mais do que outros. É uma discussão, eu acho que. E aí entra muito na coisa do mais. Do cada um, como cada um enxerga a categoria, como cada um enxerga tudo que aconteceu. Mas eu assim, se tivesse que assinar embaixo, tá bom, tá, eu assino, não tem tanto problema. É 20, gente. Tem sei lá quantos pilotos na história dessa categoria. Não dá pra colocar todo mundo no top 20, sabe? Algumas exceções a gente vai ter que fazer.
Ah, com certeza, Gabi. O que você achou da lista? Quais são os seus preferidos aí? Você olhou e você falou assim: ah, gostei, entrou esse aqui, concordo, Fórmula 1. Eu acho que eu assino embaixo com o que a Carol disse, assim, tipo, é muito isso de misturar a história, o desempenho atual, também pensar o tanto que a gente tem de tecnologia hoje, o tanto que a gente tinha na época do Fangio. Então, tipo, são vários critérios que a gente consegue perceber nessa lista. Então, eu acho ela muito apropriada nesse sentido, assim, de avaliar vários critérios, mas eu também concordo com você, Lu, que, tipo assim, se a gente for pensar mais praticamente, talvez pensar em números fosse a melhor maneira de desenvolver essa lista. Mas não significa que ela seja boa ou ruim, ou vai muito da percepção de cada um a respeito, né, de cada piloto e de tudo mais. E como a Fórmula 1, assim, polêmica esse ano é o que não vai faltar, ela resolveu divulgar outra lista também, que foi a lista dos melhores carros da história. Essa já é mais fácil você olhar para os números e você ver aquela relação ali, de fato tem uma coerência. Eu acho que talvez essa, Carol, não tenha tido tanta briga nas redes sociais, ou talvez eu esteja sendo muito otimista, mas, por exemplo, a gente tem nessa lista dos 15 melhores carros já feitos na Fórmula 1, o RB19, que varreu 2023, por exemplo, simplesmente só perdeu o GP de Singapura, que quem ganhou foi o Carlos Sainz com a Ferrari. A McLaren, o MP4 de 1988, que foi o carro que perdeu o recorde para a Red Bull, para o RB19, né, aquele recorde de domínio ali na temporada de 1988, com o Ayrton Senna e Alan Prost. E aí vem o meu carro preferido, que é a F2002, que foi, sem dúvida, assim, um carro que a Ferrari, eu acho que nunca mais na história de Maranello ela verá outro igual. Assim. Acho que passou, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais, mas, assim, de fato, foi uma obra-prima ali daquele trio, né, da Ferrari, que tinha ali o Jean Todt, o Ross Brown, o Michael Schumacher, claro, e o Holly Barnes, que foi o projetista ali daquele cara ali que realmente ele cuidou daquele carro, né? Então, Carol, você concorda com essa lista dos maiores carros da história da Fórmula 1? Essa lista é um pouco mais tranquila, eu acho, Lu. Eu gostei bastante. Eu acho que não tem como a gente ignorar o RB19. Quem faz isso, eu acho que tá, assim, só pela birra, eu acho que não faz o menor sentido. É um carro extremamente gigantesco na nossa história recente. Claro, tem os queridinhos, tem o MP44 nessa lista, a gente tem o FW14 da Williams, que tem o icônico Red 5 do Mansell. Eu acho que são carros muito clássicos, são carros muito icônicos na história, não tem como esses ficarem de fora. E eu acho que na nossa história mais recente, eu acho que o W11 tá ali, é isso, sabe? Eu acho que a gente chegou num nível de velocidade, de tecnologia com esse carro que acho que a gente não vai conseguir superar nunca. A gente sabe o que aconteceu depois, a Fórmula 1 tentou dar uma de calma, gente. A gente tá indo rápido demais, vamos com calma. E aí a gente tá caminhando, eu acho que para um outro lado agora com o novo regulamento. Então, para mim, no sentido de desempenho, de velocidade, né, de velocidade pura das coisas, a gente chegou num teto ali com o W11. O RB19, claro, ele a dominância tá toda aí, claro, mas eu acho que a Fórmula 1 deu uma desacelerada depois do W11 e daquela geração de carros ali. Então, para mim, essa lista tá ótima. Eu gostei bastante. Eu gostei de verdade, eu achei que faz bastante sentido. Tem as menções históricas, tem as menções vitoriosas ali. É uma lista bem completa que conseguiu encaixar, acho que todo mundo que de fato merecia estar ali. Você gostou da lista dos carros, Gabi? Eu gostei bastante. Quero te ouvir. Eu gostei bastante. Como a Carol disse, né? É um pouquinho mais difícil de discordar, porque a gente tá falando das dominâncias das eras, né? Todos eles são carros que
tipo o carro da Red Bull que venceu 21 de 22 corridas. Não tem como você olhar e falar, não, é um carro ruim. Não é um carro ruim, você pode não gostar, mas ruim ele não é. E eu acho que ela é bem real, assim, você consegue sentir ela mais que os pilotos, porque não tem muito como você discordar ali. Mas eu confesso também que um dos meus favoritos é o da Ferrari, mas eu não tive o prazer de ver ele ao vivo, porque ele é 2 anos antes de eu nascer, mas, né, fica ali aquele sentimento de não ver ao vivo esse carro. Eu acho que depois dessa a gente pode encerrar, né, Carol? Realmente. A gente encerra o programa, sabe? Não tem nem mais palavras para continuar. Saber que a gente tem entre nós alguém que não nasceu, não foi 2000, 2001, 2002, 2003, foi 2004. Que também, inclusive, é um ano que tem um excelente carro, que foi produzido pela Ferrari, a F2004, que está na lista, inclusive. Mas, olha, é aquele tipo de informação que a gente recolhe, né, Carol, a nossa insignificância. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Eu tenho certeza que vocês ficaram aqui com a gente no programa. E eu tenho, claro, um recadinho especial para vocês, que é a respeito do nosso novo clube de membros do Grande Prêmio, sim, o Grande Prêmio que está no ar, já com muitos benefícios. Nossos assinantes, eles têm acesso a conteúdos inéditos, tem o Paddock Sprint exclusivo, clube de descontos, aulas online, telemedicina e muito mais. Então, você pode acessar agora o link que está disponível na descrição desse vídeo. Você também pode apontar o seu celular, a câmera do seu celular, e escanear esse código de QR Code que está aparecendo aí agora na sua tela, para você poder escolher o plano ideal para fazer parte da maior e melhor comunidade do automobilismo, dos esportes a motor, na verdade. Você não perder nada, nenhuma discussão, tudo que a gente sempre produz aqui, que a gente faz, claro, sempre com muito amor, sempre com muita dedicação, com muita seriedade também. Informação, você sabe que o lugar certo para você encontrar é aqui no Grande Prêmio. Bom, pessoal, a gente está chegando já agora na reta final do nosso do nosso programa. Foi ótimo falar com vocês, meninas, sobre Suzy Wolff, sobre a FIA, sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1 que esse ano, gente, vai celebrar os 75 anos da sua existência. Pois é, então, assim, definitivamente é uma temporada muito marcante para a história da Fórmula 1. São 75 anos, então essas listas que a Fórmula 1 está divulgando não é nenhuma novidade. Eu tenho certeza que muita coisa ainda virá. Vai ter a melhor equipe. Essa, então, vai dar um bafafá. Eu faria do melhor vice. Eu faria o melhor vice, porque assim, eu como vascaína, eu tenho lugar de fala para falar sobre os melhores vices da história. Gente, sério, eu adoro zoar meu time. Ai, coitado. Não tem mais o que fazer. A gente entra na piada. Mas olha, se você já chegou até aqui, está acompanhando a gente pelo YouTube, ainda não deixou seu like, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ativa as notificações para você não perder o que a gente posta por aqui sempre. E se você está acompanhando a gente pela GPTV, continua ligado, não desliga não, porque tem mais programação vindo aí. Tem muita coisa, 24 horas de programação. O Grande Prêmio preparou para você tudo sobre esportes a motor, então fique ligado, como sempre, aqui no Grande Prêmio e também de olho, claro, em grandepremio.com.br para você acompanhar o nosso noticiário e não perder nada. Quero agradecer a Carol Virgílio, a Gabriele Timpolo, que fez a sua estreia hoje aqui com a gente. Mandar um beijo para a Evelyn Guimarães e Juliana Tesser também, que fazem parte desse programa, mas ainda não estão aqui na escalinha. Vão entrar na escalinha. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado até aqui o nosso WGP. Um grande beijo para todos e até a próxima.